Como será que um soldado virava médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial? Vocês perguntaram e hoje eu vou responder. No início do serviço militar, os homens tinham algumas opções diárias que podiam seguir dentro das forças. Muitos escolhiam a medicina de combate por interesse próprio, mas muitos também eram direcionados pelos oficiais, nos casos onde existiam poucos médicos ou quando o militar não se encaixava em outras áreas. E depois de selecionados, os homens passavam por um extenso treinamento por vários meses, estressante e muito cansativo, exatamente para testar esses homens, que em muitos casos eram excluídos do serviço médico por não suportarem a pressão. Porque claro, se não suportavam a pressão nos treinamentos, imagina só no combate real. Quais eram as funções de um médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial? Além do óbvio do pronto atendimento no campo de batalha com controle de sangramentos e imobilização de fraturas, alguns eram especializados em pequenas cirurgias de emergência na linha de frente mesmo, sem suporte hospitalar. Além disso, o médico era responsável pela triagem e evacuação dos feridos até os hospitais de campanha. Eles também montavam os hospitais com a organização e distribuição dos mantimentos, ajudavam a reforçar as regras de higiene para evitar doenças, distribuíam e aplicavam medicamentos, além, claro, da importante função de oferecer conforto psicológico aos soldados cansados e abalados. Os médicos carregavam armas durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim. Mas não todos. Mesmo vistos como não combatentes na Europa, alguns médicos carregavam sim armas para a defesa, principalmente a pistola Colt 1911 na cintura, que na maioria das vezes nunca saía do coldre. Porém, dependendo da situação, alguns carregavam além da pistola uma carabina M1, como na campanha do Pacífico, onde o conceito de não combatente não era respeitado pelos japoneses. O médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial na campanha da Europa era visto como não combatente, inclusive eram protegidos pela Convenção de Genebra. Mas sabia que em alguns casos eles podiam perder essa proteção? Pois é, a função do médico de combate era atender os feridos e salvar vidas no campo de batalha. Mas se ele tentasse atacar o inimigo com armas ou granadas, ele perdia sua proteção, pois virava um combatente, com exceção, claro, para a defesa própria nos casos de injusta agressão ou para a defesa dos seus pacientes. Tanto é que alguns médicos de combate carregavam sim uma pistola na cintura, que na grande maioria das vezes nunca nem saía do coldre. Sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, na campanha do Pacífico, os médicos não utilizavam a cruz vermelha nos capacetes? Pois é, enquanto na Europa elas eram grandes e pintadas por todos os lados do capacete, no Pacífico, quando eles pintavam, era apenas uma pequena cruz na parte da frente. Isso porque na Europa o médico era visto como não combatente e era respeitado por ambos os lados. Então eles faziam questão de expor a cruz vermelha o máximo possível para não serem feridos. Já no Pacífico, a história era bem diferente. O soldado japonês não respeitava essa regra, muito pelo contrário. Eles miravam especialmente os médicos aliados para que os feridos não tivessem assistência. E também, segundo os generais japoneses, para enfraquecer a moral dos soldados. E assim os médicos tentavam expor a cruz vermelha o mínimo possível ou nem utilizavam. Sabe qual é a história da Cruz Vermelha nos capacetes norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial? De acordo com a Convenção de Genebra de 1929, os médicos de ambos os lados eram considerados não combatentes e não podiam ser atacados. Esses homens eram identificados por uma faixa branca no braço esquerdo com o símbolo da Cruz Vermelha. Mas durante a campanha do norte da África em 1943, os médicos aliados estavam sendo atacados da mesma forma que os combatentes, e um comandante alemão capturado justificou dizendo que a pequena faixa branca no braço esquerdo era difícil de visualizar em meio ao combate. Dessa forma, como os capacetes eram grandes e ficavam no alto, os próprios médicos começaram a fazer essa marcação grande por todos os lados, que realmente reduziu bastante o número de médicos feridos. E então, gradativamente, ao longo dos meses, essas marcações foram se tornando cada vez mais populares.
Dentre todos os veículos norte-americanos utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, um deles foi extremamente importante e ajudou a salvar a vida de milhares de soldados, mas infelizmente é pouco reconhecido. A ambulância militar WC-54, que foi lançada em 1942 e utilizada pelos batalhões médicos durante toda a participação norte-americana na guerra. Essa é uma ambulância adaptada da série de caminhonetes 4x4 WC da Dodge, muito rápida e capaz de enfrentar qualquer terreno. E além do motorista e do médico, essa ambulância podia transportar até 7 pacientes com todo o suporte médico. Ela possuía um aquecedor interno e paredes com isolamento térmico, para ajudar a manter a temperatura dos soldados em choque. Quando falamos sobre os médicos de combate da Segunda Guerra Mundial, nós sempre lembramos da aplicação de morfina amplamente retratada nas séries e filmes. E a morfina foi realmente muito utilizada e importante como um potente analgésico e sedativo. Cada pequeno aplicador continha uma dose que era mais que suficiente para acalmar e reduzir as dores de um soldado ferido. Mas apenas uma dose, mais que isso podia fazer o soldado dormir e posteriormente provocar uma parada cardíaca, que infelizmente muitos médicos optavam fazer nos casos sem volta, para parar o sofrimento do soldado. Já nos outros casos, o médico prendia o aplicador vazio na lapela do casaco do ferido, sinalizando ao hospital posteriormente que ele já tinha uma dose aplicada. O que era aquele pó branco que os soldados jogavam em cima dos ferimentos durante a Segunda Guerra Mundial? Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Aquele pó se chama sulfanilamida ou pó de sulfa, como era conhecido pelos soldados. Esse era um antibiótico que vinha em um sachê de papel dentro do kit de primeiros socorros e era espalhado em cima dos ferimentos antes da aplicação das bandagens, reduzindo as infecções no campo de batalha até o soldado chegar ao hospital para o tratamento mais extenso. O símbolo do médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial na campanha da Europa era a Cruz Vermelha, de acordo com a Convenção de Genebra, que nos capacetes tinha vários tamanhos e formas. Podia ter um círculo ou um quadrado branco de fundo, ou apenas um contorno branco. Não existia um padrão para esse tipo de marcação e eram os próprios médicos que pintavam seus capacetes. Alguns faziam grandes marcações mais fáceis de serem vistas, às vezes até em cima do capacete, para sinalizar as aeronaves durante os ataques aéreos, mas de forma geral a mais comum era com 4 marcações com círculos brancos de fundo. Já o quadrado branco de fundo e outras variações eram para diferenciar um batalhão médico em meio aos outros durante o combate. Como eram os kits de primeiros socorros dos soldados aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, os soldados carregam IFAKs completos e muito avançados para a medicina de combate. Mas nos anos 40, a situação era bem diferente. Na Europa, os soldados aliados carregavam no cinto esse pequeno kit individual de primeiros socorros, contendo apenas uma bandagem no interior de uma pequena lata ou caixa de papelão. Essa era uma bandagem muito versátil para o rápido atendimento no campo de batalha, que com certeza inspirou as bandagens modernas. Em alguns modelos, junto com essa bandagem, acompanhava também um sachê de sulfanilamida em pó e também em comprimidos, para o combate de infecções. E claro, esse era o kit individual do soldado para o atendimento rápido no campo de batalha, até a chegada do médico de combate, que carregava um kit muito mais completo. Recentemente eu apresentei aqui no canal o kit de primeiros socorros individual do soldado aliado durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas sabia que no Pacífico esse kit era bem diferente? Pois é, enquanto o kit da Europa continha apenas uma bandagem para o pronto atendimento, no Pacífico era utilizado o kit M2 para primeiros socorros na selva, que vinha em uma bolsa muito maior e com muito mais itens. De acordo com a realidade
necessidade do soldado no campo de batalha, como um frasco de repelentes de insetos, principalmente de mosquitos, um tubo contendo comprimidos para prevenção e tratamento da malária, comprimidos para purificação de água, um tubo de Fraser para o tratamento de pé de atleta, a tradicional bandagem de emergência, sulfanilamida em pó e em comprimidos para o tratamento de infecções bacterianas e até mesmo band-aids para os ferimentos menores. De todos os itens que o médico de combate carregava na sua grande bolsa de primeiros socorros durante a Segunda Guerra Mundial, um deles pode ser considerado estranho nos dias de hoje, mas era extremamente importante para os soldados na época. Os batons hidratantes. Exatamente. Esse item era essencial para o tratamento e prevenção de lábios rachados, devido à longa exposição ao sol, ao frio intenso e também nos locais secos e sem água. Eu sei que isso pode parecer besteira, mas muitos homens foram retirados do campo de batalha por rachaduras extensas e profundas nos lábios que muitas vezes infeccionavam e podiam deixar o soldado em uma situação grave. Dessa forma, os médicos carregavam alguns tubos e distribuíam de novo tanto para prevenção quanto para o tratamento. Aqui no canal eu já falei bastante sobre o médico de combate norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Mas e o médico de combate alemão? Como será que eles trabalhavam durante a guerra? Basicamente da mesma forma que os norte-americanos, muitas vezes até juntos. Por incrível que pareça, existia um grande respeito entre eles, mesmo em lados opostos da guerra. O médico de combate alemão também era tratado como não combatente e também utilizava a cruz vermelha no braço esquerdo e no capacete. Mas um diferencial bem interessante é que muitos utilizavam também um avental branco com uma grande cruz vermelha no peito e nas costas, para facilitar ainda mais a identificação no campo de batalha. Quando falamos sobre primeiros socorros no combate moderno, o torniquete é sem dúvidas um dos equipamentos mais importantes. Não é à toa que fazem parte dos loadouts de praticamente todos os operadores pela capacidade de controlar hemorragias massivas. Mas e durante a Segunda Guerra Mundial, será que eles eram utilizados? E a resposta é sim, porém diferente dos dias de hoje, naquela época somente os médicos carregavam. Existiam vários modelos de torniquetes de tecido que eram utilizados pelos médicos aliados, desde os mais simples até os mais complexos com sistema de trava de fivela, sem contar que eram improvisados com tubos de borracha, cordas e até mesmo lençóis cortados. Tudo isso para controlar o sangramento até o soldado chegar ao hospital para o tratamento mais complexo. E a sua aplicação durante a Segunda Guerra Mundial é amplamente documentada e de fato salvou a vida de milhares de soldados no campo de batalha. O médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial via todo tipo de cena chocante que vocês podem imaginar. Mas fora de combate, eles também lidavam com outra situação terrível. As DSTs, que eram muito comuns entre os soldados. Fora de combate, nas horas livres, os homens gostavam de frequentar bares e outros estabelecimentos nas cidades ocupadas. E claro, algum tempo depois, procuravam os médicos já nos estágios avançados das doenças. E o médico, como bom amigo, mantinha segredo e receitava o forte tratamento com comprimidos. Realmente a vida do médico não era nada fácil. Durante a invasão da Normandia no dia D, os paraquedistas e médicos de combate Robert Wright e Kenneth Moore se encontraram perdidos em um pequeno vilarejo da França em meio ao intenso combate. E com um alto número de feridos, eles encontraram pelo caminho a pequena igreja de Cosme Damião e decidiram transformar em um hospital improvisado, tendo em vista que os bancos podiam servir como camas e as paredes de pedra ofereciam proteção. Dessa forma, eles colocaram uma bandeira com a cruz vermelha na porta e começaram a atender seus colegas feridos. O exército alemão, que também tinha um grande número de feridos, respeitou a igreja e passou a levar seus próprios feridos para lá, que foram igualmente atendidos ao lado dos aliados, lotando a pequena igreja. E por 36 horas, os dois médicos trataram mais de 80 homens de ambos os lados, até mesmo civis franceses. Os médicos de combate da Segunda Guerra Mundial eram todos médicos formados como nos dias de hoje? E a resposta é não.
essa palavra tinha um significado diferente na época. Os médicos de combate eram treinados para o pronto atendimento no campo de batalha, como por exemplo para o controle rápido de hemorragias, mas somente para estabilizar o paciente, tirar da linha de frente e encaminhar até um hospital de campanha, onde ele era operado pelo chamado doutor. Esse sim mais experiente e com uma formação mais extensa. E como o número de doutores era menor comparado com os médicos de combate, e somente eles faziam as cirurgias e procedimentos mais complicados, eles ficavam afastados das linhas de frente, menos expostos e mais seguros. E apesar dessa diferença da época entre médico e doutor, era comum dos nomes serem misturados entre os soldados. Quando falamos sobre medicina de combate durante a Segunda Guerra Mundial, nós lembramos dos hospitais de campanha, aqueles grandes barracões para o atendimento mais extenso dos feridos. Mas existiu também outro tipo de hospital extremamente importante que é pouco lembrado nos dias de hoje: os navios hospitais, com estrutura hospitalar completa no interior para o atendimento, recuperação e transporte de milhares de feridos durante a guerra. Esses não eram considerados navios de combate e não carregavam armas ou munições, e eram protegidos pela Convenção de Genebra. Por isso a grande maioria tinha pintura branca e a marcação com a cruz vermelha. Mas como no Pacífico, essa regra não era respeitada pelos japoneses, alguns foram atacados e até mesmo afundados. Entre todos os homens que participaram da invasão das praias da Normandia no dia D, eu vou dedicar esse vídeo à memória de um grupo muito especial: os médicos de combate, que de acordo com centenas de relatos, agiram com bravura e sem hesitar, atendendo seus colegas feridos na praia em meio ao feroz ataque alemão, resgatando, literalmente arrastando os feridos até as áreas mais seguras, onde postos médicos eram improvisados, ajudando a salvar a vida de milhares de homens. Porque em algumas fotos da Segunda Guerra Mundial, nós vemos os médicos de combate atendendo pacientes com um rifle cravado no chão ao lado. No campo de batalha, muitos feridos precisavam de plasma na corrente sanguínea para ajudar na estabilização. E como o médico trabalhava na linha de frente, ele não tinha estrutura hospitalar e muito menos os suportes para as garrafas de plasma. Por isso que em muitas fotos nós vemos os médicos segurando a garrafa elevada. Mas nos casos onde vários pacientes precisavam de atendimento ao mesmo tempo, ele não podia fazer isso. Então era comum improvisar suportes elevados com galhos, cabos de paz e principalmente com o próprio rifle do soldado ferido, onde o médico instalava a baioneta na ponta e cravava no chão, usando a alça de manejo do ferrolho como gancho para prender a garrafa de plasma.